Confirmando que já estamos gravando a aula. A primeira aula não consegui disponibilizar a tempo, por conta de muita coisa aí acontecendo, né? Então, hoje para amanhã, as duas, hoje é a outra, estarão disponibilizadas. Show. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fabiano. Conforme combinado, 11h35 eu inicio. Para evitar, acho que não pode estar perdendo muito tempo. Aliás, como acontece no presencial, né? Como eu sou um bobão, aí o cara, o Armando, de manhã, 7h30, vai chegar às 8h. Aí não faz isso com a Fernanda, não faz isso com o Máriozinho, não faz isso com. Deixa eu ver mais quem mais. É assim mesmo. Armando, vou chegar hoje. Chega às 7, chega hoje. Aí o cara vem. Aí é claro. Aí vem com a historinha pronta, não é não? É claro, né? Porque nesse momento, quer dizer. Quer enganar quem engana, né? Cada um. Tem 4 anos que eu estou aqui em Petrópolis. Eu acordo às 3h. Eu saio de casa às 3h45, vou de carro até meio de Itaipava, pego um ônibus urbano, que é o primeiro, passa às 4h10, desço na rodoviária de Petrópolis, pego de 5h30, porque se eu pegar o outro, eu chego às 8h. Aí o camarada fica que mora em Campo Grande, mora não sei de onde. Pô, mas eu moro em Campo Grande mesmo. Eu sei disso. Então, acorda assim. Tem lugar, evidentemente, que não tem primeiro ônibus de madrugada, mas. Agora, sabe qual é o problema de Campo Grande, professor? O único problema de Campo Grande não é nem a distância, é você conseguir entrar no BRT. Porque para tu entrar no BRT, cara, é difícil, professor. É difícil pra caraca. Mas fora isso. Felipe. Mas todo mundo tem suas dificuldades, eu entendo. Felipe. Eu saio com a mochila que eu levo projetor e levo laptop. Só aí tem 13 quilos. Fora comida para ficar o dia inteiro, roupa para trocar, montoeira de coisa, lanterna, e eu saio de casa como se fosse fazer um curso de sobrevivência sempre. E na madrugada, é 7.1. Tô ligado. Desço no hospital, ainda saio achando graça ainda. Quem já me encontrou sabe disso. Eu vou do Hospital de Educação Física às 7h15, 7h10, ainda assoviando o hino da Força Aérea Brasileira. Hino do aviador. A esquadrilha, um punhado de amigos. Meu amigo, não é mole não. Eu sou o mais cabeludo dos pilotos. Começou a chegar gente, tá bonito. O Jonas já estava, Rafael veio? Professor, estou aqui, estou na área. Só estou tentando arrumar minha câmera aqui que não está ligando. Então, vou começar. Ok? Beleza. Uma dor de cabecinha aqui agora, deu uma caminhada de manhã, bateu uma dor de cabeça, estou preocupado. Rafael, acho que tu me infectou, hein? Pelo... Pô, infectei a distância? Distância. Dor de cabeça bonita, legal. Daquelas... Ontem eu tava bravo, tava na merda, mas hoje... Daquela bonitona. Vou reiniciar o notebook aqui, para ver se voltou ao normal. Ok.
E aí, professor, final de semana foi de boa? Pro senhor, tranquilo? Tranquilo. Faço sempre as mesmas coisas. Muito voo, muita moléstia, muita série. Tá assistindo qual série? Acabaram todas. A última foi o Gambito da Rainha. Pô, essa daí eu não vi ainda, não. Eu vi ontem um filme. Tu tem o Amazon Prime? Tem tudo. Tem Netflix, Então, estreou esses dias esse filme, que é o Som do Silêncio, que é de um baterista que perde a audição e Legal. tem que começar a viver nesse mundo. Cara, achei filme bom pra caramba. Até pra dar em escola pra criança. Porque o filme. Ah, tá na hora da aula. Foda-se, depois eu falo. Legal, legal, legal. Não, mas a aula é isso aí também. A aula também é isso. Muita gente não aceita, não acredita, vai para mim é desse jeito. Inclusive na escola. Se eu estiver dando aula de física quântica, o aluno vier falar do filme que ele viu, para a aula e investe no filme. Aí cada um se diverte do jeito que. Depois te mando o nome. Ok, Vai Futebol Cidadão, Programa de Desenvolvimento, Qualificação e Certificação Esportiva. A questão é a seguinte, meus meninos e minhas meninas, já iniciando a segunda aula. A primeira aula foi uma coisa assim, muito mais da gente saber que a gente está vivo e mais ou menos, né? Eu mandei um artigozinho que a gente acabou de receber sobre a testagem, né, e como está sendo visto a testagem dos não nos assintomáticos, né, no futebol na Alemanha. Né? Nós temos aqui um exemplo vivo, né, que é o nosso parceiro, ainda está sentindo dificuldade. Hoje eu estive na rua para comprar um pãozinho, dar uma caminhada bonita. Em cada lugar que eu parei, farmácia, padaria, mercadinho, uma história triste sendo contada, isso não tinha, era sempre longe. Portugal, Itália, agora não. Meu vizinho de cima, a moça que veio aqui, a última na farmácia, a moça que veio sexta-feira, já foi. Sexta, sábado, entubada, já foi. Então, isso aí, mestre, não ia dar a parte inicial desse curso, que eu trabalhei no primeiro período, no PLE, né? Envolvia a questão, eu estava com vontade de suprimir, né? Em relação a Covid, futebol, retorno, mas não tem jeito. Eu acho que isso aí tem que ser, no mínimo, sinalizado. Até porque não trata só do futebol, e trata aí de uma... Nós temos aí um terreno enorme, um tempo enorme. Né? Uma das coisas, por exemplo, que vocês precisam estar sabendo, né, é que o decidido hoje pela universidade é que 2022 também remoto. Mas nada impede, né, que... Agora mesmo eu estava vendo a opinião de um médico, né, o bico de um médico. Não, eu sou médico, mas tem que voltar em nome de Deus. Quer dizer, tem que voltar em nome de Deus, é mortal. Professor. Qualquer que seja a sua crença, né, é a mesma coisa assim, em nome de Deus, me proteja que eu vou atravessar a Avenida Brasil às 18 horas de olhos vendados. É o que as pessoas estão fazendo. É claro, pode ser que consiga. Fala. Qualquer que seja a sua compreensão de Deus, hein? Aqui não tem. Não, é só para ficar claro. Aqui não tem, no meu entendimento, no espaço que eu vivo. Não tem religião exclusiva, não tem única religião, todas as religiões precisam ser respeitadas, todas as crenças, todas as opiniões. Ponto. Segue. Então, com relação à informação que você passou, 2022 vai ser remoto. Tá ligado aos dois períodos, né? Aos dois semestres, né? O primeiro e 2021 e 2022, os dois semestres. Ah, certo, então. Beleza. Mas isso pode mudar. Né? Então é hora de a gente estar preparado, pode mudar. Como a gente não sabe. Eu, por exemplo, não vou dar aula presencial. Já estou colocando aqui. E ainda digo mais, mesmo com vacina, ainda tem que ser repensado. Mas essa aula trata disso. Não para a gente dizer que tem que ser feito de um jeito ou de outro, mas para você, profissional, que pode estar hoje, né, na sua academia, pode estar hoje no seu grupo de trabalho, pode estar hoje num curso, pode estar hoje com o seu cliente particular, pode estar hoje treinando equipe. Né? No mínimo, estabelecer um perfil de preocupação razoável. E, principalmente, né, muita informação. Muita informação. O tempo todo manter a informação, manter a capacidade de pegar essa informação e codificar. E não simplesmente
assumir. Chega uma coisa daqui, opa, chega daqui. Isso nem em ciência, mesmo que o artigo tenha vindo de Oxford, tenha vindo da revista com maior qualificação, né, na área de infectologista ou infectologia, mesmo assim, você diz assim, desconfio e eu quero checar mais. Então, essa aula trata disso hoje. Trata disso num ambiente chamado futebol, trata disso principalmente como a gente resolve naquele momento, nós somos gestores, essa é uma palavra que tem que acompanhar nosso curso, gestores, né, do processo, de algum processo desse nível. Eu acho que isso aqui já foi, né? Mas só. Já foi. Mas só para a gente ter ideia que cenários nós podemos estar participando, ou podemos estar envolvidos, ou temos que estar nos preocupando, ou temos que estar nos preparando. O cenário que a gente pega essa aula, talvez a outra, o hoje e o que virá. Ele sairia, mas volta. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão da avaliação, de autoavaliação em relação às faltas? Não, é necessário. A gente já tinha solicitado câmera aberta, né, para, no mínimo, ter uma sinalização. E não tem avaliação, vai ser aprovado, porque a legislação, a norma diz isso. Ninguém pode ser reprovado por falta. Mas, em compensação, não terá avaliação. Vai ficar com avaliação mínima para ser aprovado. Porque isso conta, né? Quem defendeu essa proposta, inclusive, foram dois, né, durante uma das nossas discussões, foram dois representantes de alunos, que isso garante uma qualificação mínima, né? Basicamente é isso. Aqui reforçamos a nossa ideia, né? E por isso estamos falando desse jeito. Né? Vocês estão vendo duas câmeras aí, mas é porque eu fico aqui meio que... Professor. Não tem problema não, professor. Alguém falou professor, quem fala professor tem prioridade. Eu, Ana Lúcia. Diga lá, Ana Lúcia. Essa questão do não reprovação por falta, ela foi conversada com outros professores, porque assim, eu já tive professor semana passada que falou que tem reprovação por falta. Como é que a gente faz como aluno para conversar com esse professor? Porque a gente falou, ele foi totalmente arrogante com a gente. Vocês fazem aquela coisa com o Armando, com o velhinho. Ana Lúcia, né? Ana Lúcia? Isso. Ana Lúcia, é o seguinte. Essa é a norma agora. Se alguém for arrogante com você, aí você toma as decisões que você... Né? Eu sugeriria assim, professor, ao invés de fazer isso, procure a norma. Aí entra com o seu representante, se você é bacharelado ou coisa, tenta achar o seu representante, é fácil, alguém deve ter aí, né? Eu não tenho contato pessoal. Né? Pede que ele mande para você a norma, o que está escrito na norma da reitoria. Ainda tem mais. Pode ser que eu esteja falando isso aqui agora e a semana passada tenha mudado. Mas eu estive na reunião na quinta-feira. Então, em princípio, é isso que está valendo. Se o professor desconhecer isso, aí você tem todo o seu direito. Aliás, todos têm esse direito. Né? Ele desconheceu, você entra com um determinado... Olha, isso aqui não é desse jeito. Eu acho desnecessário você abrir uma discussão sobre conceitos, já que não querem... Já que você apontou essa coisa da arrogância, né? Com arrogante não se discute. Né? O meu Facebook tinha uns 1.800, hoje tem 200. 200. Foi todo mundo embora, principalmente quem botou arminha na minha cara, para ficar bem claro assim, a minha posição. Né? Isso, amigo de infância, de 4 anos. Então, arrogância não... Entendeu? Não, eu saí do meu grupo da aeronáutica, os caras são meus amigos de 40 anos. Aí eles postaram assim, esses maconheiros imbecis do UFRJ ficam defendendo o afastamento. Imbecil do UFRJ sou eu, é você. Então, com esses camaradas, então um camarada que, imagina um camarada que você tem amigo desde os 4 anos de idade. Aí você fala assim, corte. Não vou permitir que a instituição que eu represento, né, tenha essa... Aliás, ninguém deve fazer isso. Então, eu estou colocando no cenário geral
Porque isso aí não é só uma discussão de falta ou não falta. Isso é uma discussão que você vai ter que levar, quando eu falo você, agora estou falando no genérico, né? Você vai ter que levar para dentro de você, porque também eu já vi isso acontecer. Eu, na época de aluno, camarada da minha turma, que era cabeludo, que era não sei o quê, que era músico, pegava onda, assim que assumiu ser professor, virou o carrasco, o cão, muda. Um dia desse, na TV sobre isso, um pequeno poder que bate na tua mão, tu vira o bicho. Tá? Então, você também tem que ver isso, porque você vai ter atleta que vai dizer isso. Né? É muito legal a gente estar discutindo isso, mas provavelmente alguém que defenda, quando o atleta chega atrasado, é assim, chega atrasado, multa. Né? Então, eu acho que é muito mais, e Ana Lúcia, tem muito a ver com esse aqui que a gente está vendo. Ó. Você entende, Ana Lúcia? Pessoa primeiro. Sim, sim. Tá bom. Obrigada, professor. Não é uma questão legislativa, é exatamente isso. Agora, a questão legislativa não é uma questão administrativa nem acadêmica. A questão administrativa e acadêmica, tu busca informação, caso aconteça, é o que está escrito. Tá bom. Aí evita a discussão. Eu acho melhor desse jeito. Mas pode ter certeza que está acontecendo, está acontecendo. Eu, apesar de você ter agradecido, já cortando a minha fala, dizer assim, pô, volta para a aula aí, Armandão. É porque isso é aula. Essa é a aula. Porque eu estive na reunião, eu e o Palma e mais alguém da dança, numa reunião onde o pessoal do CCS está forçando a barra para voltar presencial. Aí eles tomaram uma sapatada, vamos dizer assim, fundamentada, né? Em relação a isso, a importância. Por exemplo, uma das coisas que foi dita lá, disse, não, o banheiro não tem problema ter banheiro. Aí tomaram do Armando assim, banheiro para a educação física é área acadêmica. Banheiro não é banheiro, ali é uma extensão da nossa sala de aulas. Ali tem um encontro, as pessoas comem, trocam de roupa, vão de aula para aula, é um fluxo humano. Mudou tudo, para você ter ideia, Maurício. Incluindo o que eles queriam fazer. Incluindo uma planilha que ia ser submetida sem que a gente colocasse a mão. Deram azar porque eu estou nisso há muito tempo, fiz engenharia, gosto disso. Ainda tomaram a parte técnica também na cara. Mas, Ana Lúcia, isso aí, o que você colocou, pode ser só uma reclamação, para mim é um pedaço da aula. Então, a gente continua. Tá? Obrigado, Ana Lúcia. Aliás, ó, de novo, isso aí eu vi uma cidadão, eu estava vendo sobre a questão da Covid, né, na Inglaterra, inclusive na época que os negacionistas, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, e alguém escreveu assim, ó, futebol é uma questão de vida ou morte. E aí tem gente que diz assim, como o meu monitor, não, tem que voltar, porque tem um emprego. E é verdade. Mas não é emprego só do treinador, nem do atleta, é emprego do cidadão que vende picolé na entrada lá do Bangu, que está sem ganhar dinheiro. É emprego do cidadão que lava roupa, da tiazinha, eu sou eu que falo tiazinha, é o atleta que fala tiazinha, né? Que leva um lanchinho. E esses, com certeza, serão mais submetidos a esse risco. Né? E aí a resposta é essa. Quer dizer, ao invés de ser uma coisa de vida ou morte, é muito mais importante que isso. Na verdade, futebol, ou qualquer relação esportiva, ou qualquer relação acadêmica, ou qualquer relação de pessoas, é o que importa isso. Então, essa discussão, né, esse olhar, precisa estar claro. Bem que a gente tem a saudade. Nenhum de vocês pegou isso. Pegou? Alguém pegou? Alguém pegou geral no Maraca? Olha a quantidade de gente. Eu estive no jogo mais cheio o jogo maior, Brasil e Paraguai, 1969, se não me engano. Quase 200 mil pessoas. Na verdade, tinha 200 mil pessoas. Quer dizer, muito ele de gente entrando sem pagar, sem... Quem levantasse não podia sentar, tem que esperar. Aí quando levantasse a outra metade, você sentava. Era isso aí. Hoje não dá mais. E aquele líquido quente lá na cabeça, os caras tomavam lá. Era tradicional. E tome biscoito Globo, que era tradicional, e mate. Mate que o cara já vinha com o dedo dentro do copo assim. Mate. Pois bem. Ana Lúcia, já que você falou, esse cenário que eu coloco aqui, que eu estou levando para o futebol de base, é um cenário que você está, nesse momento, me apontando.
Ao ser gestor de projetos, de programas envolvendo pessoas, tudo isso tem que ser considerado. Ao ser professor de uma universidade pública, tudo isso tem que ser considerado. Ao ser professor de uma escola de primeiro grau, tudo isso tem que ser considerado. Então, você hoje, mais do que a técnica que você vai aplicar no treinamento, antes disso, vai ter que entender a ética na relação com essas pessoas. Essa disciplina é uma disciplina que falta. Vai de brinde aqui, eu estou propondo, nesse momento, quarta-feira agora, a criação de um curso que eu tenho um sonho desde 1990, que é o bacharelado em esporte, singular. Conceito esporte. Né? Onde tudo isso acontece. Não é um curso técnico, não é um curso de modalidades esportivas. É preparar a gente para trabalhar de forma absolutamente... Né? Porque o que está acontecendo hoje? Né? Você tem uma licenciatura que não trabalha com a visão da escola, tem um bacharelado de educação física que não sabe o que faz, e ainda tem uma... Né? E a montoeira de gente vai para o esporte sem ter preparação alguma. Incluindo essa, principalmente essa. Então, eu preciso ter em mente, estou falando de uma forma real, isso aqui não é exercício só acadêmico. Você foi chamado para trabalhar na escolinha do time no interior de Nova Iguaçu. Ética. Qual é a ética na relação com esses meninos e meninas? Como é que eu garanto uma atitude ética? A questão do cotidiano. Como eu respeito o cotidiano de todos os envolvidos? Atletas, pessoal o invisível, né? O roupeiro, ou não sei o quê, família, expectativa da família, o seu cotidiano, o cotidiano da sua família. Né? Então, respeito. Aliás, a gente podia inverter. Mas eu tenho também a questão econômica, eu tenho a questão cultural. Aqui está fora de ordem, até porque não tem ordem para isso. Né? Isso aqui é muito mais uma rede. Eu tenho a questão cultural, que precisa ser respeitada, em tudo. No falar, no horário, nas religiões, o que for. Né? Eu tenho a questão da saúde. Qual a saúde? Atlética? Não, a saúde plena. Aí, Ana Lúcia, você tem um atleta, você vai jogar uma final do Sub-11. Tem um atleta que voltou de uma gripe forte. Não treinou a semana toda. É o seu craque. O pai, desesperado, diz assim, não, pode botar que ele está bem. Aí você olha, vê que o garoto... E como você estudou isso, sabe que todo cidadão ou cidadã que é submetido, que é o caso agora da Covid, a um impacto muito forte de bactéria, de vírus, de infecção, ele leva um tempo para recuperar seu nível de capacidade imunológica, né? Fora isso, tem a perda de massa magra, fora isso, tem a chance de ter lesão. Sub-11, você, na ética, no respeito, não colocaria para jogar. Mas você está contando historinha? Não, foi o que eu fiz a vida toda. Incluindo contrariando o pai médico. Nesse caso, foi uma situação traumática, né? de tornozelo. O garoto ficou com gesso 15 dias, sub-13. Aí voltou para jogar. O pai médico assim, está liberado. Está liberado para quem? Para ele, né? Para em casa, coisa e tal. Aqui não. Entre outras coisas, por isso que esse bacharelado de esporte é importante, porque o camarada lá em fisiologia esportiva vai discutir assim, ó, as lesões esportivas em categoria de base. O nível e a coisa da recidiva. Todo mundo sabe o que é recidiva? Só ouvi cabeça balançando. Quando a câmera está fechada, eu não sei também. Eu não sei se sabe ou não. Aí vai de brinde, né? Já diz assim, opa, é alguma coisa que vai voltar. Então, a lesão recidiva é aquela que logo em seguida, no mesmo padrão, no mesmo lugar, ela se estabelece de novo. Pode ser uma situação virótica, pode ser uma situação, e pode ser uma situação, por exemplo, ósseo-articular. Doenças também, né? Tipo um câncer, doença. Que acontece, tem a cura, depois volta a acontecer. É um pouquinho diferente de recidiva, mas também tem. Né?
também seria. A recidiva fica num nível um pouco mais baixo, né? Mas, de qualquer maneira, você tem razão. Tá? E a recidiva, por isso que é diferente, a recidiva sempre é muito mais custosa, é muito mais impactosa do que a lesão original. Aí leva mais tempo para curar. É igual a brincadeira de pereba. Todo mundo tirou pereba com criança. Lembra disso? Casquinha de pereba? Lembra? Aí a mãe diz, não tira. Aí tu tira, fica aquela porra, a cicatriz que não fecha. Aí outra casca. Daqui a pouco tem uma cicatriz que nunca mais fica boa. É exatamente isso. É coçar pereba. Então, eu estou dando um exemplo da visão desses cenários. O cenário do direito tem a ver contigo ou não? O direito. E o direito, ele não pode ser unilateral. Essa é a base do direito. O direito é universal. Né? E isso precisa ser garantido. A questão da ciência, que, na verdade, poderia estar envolvendo tudo isso. A questão da realidade e, fundamentalmente, a perspectiva humana. Está colocado como último, aí como base, mas tem que ser colocado como primeiro. Então, o gestor, no meu entendimento, a gente escreveu para fazer futebol 3, para ver sistema 4-3-3. Não, talvez tenha. Mas o que adianta o camarada tomar uma decisão no 4-3-3, né? E pegar um garoto que, por um erro constante, ou um erro no momento crucial do jogo, sai! Vi acontecer isso em todas as modalidades. A substituição punitiva. Substituição punitiva. Ela é deplorável, vamos dizer assim. Reforço negativo, né? Exatamente. E aí você perde uma criança, não sabe por quê. Acontece com o filho também, né? Então tá aí, ó. Alguma questão? Na verdade, isso aqui é uma rede. Eu podia continuar. Tem outras áreas que a gente precisa, tá? Ou sub-áreas, por aí vai. O que está dito aqui para mim é que, ao trabalhar com treinamento, ao trabalhar com gente em treinamento, ao trabalhar com base de qualquer modalidade, jovens, meninos e meninas, você precisa alargar o seu olhar nos diferentes cenários que importam para o melhor processo dessa construção e você como gestor. Essa frase está razoável para vocês? Alguém Sim. tem um contraditório nessa frase? Não, professor, está tudo certinho. Se tiver, por favor, coloque. E aí, então, no futebol de base, se eu tenho tudo isso, naquele momento eu tenho um sonho. A partir de agora eu tenho um marco. O que é marco conceitual? Marco conceitual, está dizendo, é minha base. É minha base. Coloquei o primeiro tijolo. A base dessa disciplina, mas a base, isso tem uma... Você vê que aí em cima tem a logomarca de um clube que eu prezo muito, né? Que é o Bangu. Muito respeito pelo Bangu. Aliás, com todos os clubes. Né? Nesse caso aí eu tenho um carinho especial. Mas só por carinho? Não. Porque isso que está sendo colocado foi colocado na discussão com a minha equipe real de trabalho. Entendeu, Jana? Minha equipe de trabalho. Quando eu reuni a equipe de trabalho em 2019 para trabalhar, e quando nós planejamos 2020, que acabou não acontecendo, principalmente 2020, está aí, ó. No lado, futebol arte, que é o que eu respeito. Do outro lado, a instituição, qualquer que seja ela, tem que ser respeitada. E lá embaixo, o que sustenta isso? Primeiro, já leram? 30 segundinhos para ler, né? Vamos fazer uma leitura aqui, passo a passo. Sedimentar é o verbo que começa. Opa, sedimentar não é simplesmente passar no alto. Por isso é base. Sedimentar. Uma visão sistêmica. Olha lá para trás, você sabe de onde vem a visão sistêmica. Apoiado em toda a área de conhecimento que permite eu dar o melhor treinamento. Visão sistêmica. Visão geral. E não visão fracionada. É por isso, Ana Lúcia, que alguns professores, em todos os níveis, não só na FD, né, na própria universidade, não percebem o que significa dar aula no ensino superior. Que ela não devia nem dar aula assim no primeiro grau, dar aula em disciplina, dar aula no 3 meses,
A disciplina agora é geometria. Porra nenhuma. Matemática não precisa de geometria. Geometria é uma ciência, é uma parte da matemática importantíssima. Mas a matemática, principalmente a contextualização da matemática, é mais importante. Aí tem que ser o inverso. Pega a geometria, que é importante pra caramba, e traz ela para quê? Para o mundo. Na quadra de handebol tem geometria. Opa! A área de handebol, que a maioria não vai saber, inclusive quem fez aula comigo, que não quero nem saber da regra, a regra para mim é desprezível, pelo menos aí não. Eu sou árbitro nacional de handebol, hein? E tem várias finais. Né? Mas muita gente não sabe, ou não vai lembrar, que a área de handebol tem uma seção retangular e 2 arcos de círculo. Aí você entende o que significa um arco de círculo. Entendeu, Jonas? Aí a galera, professor, não tem de handebol com a molecada de 9 anos. Olha, não pode pensar no arco de círculo. Eu escutei isso na matemática. Então, quando eu pego a visão sistêmica, eu primeiro me jogo no ambiente inter ou até transdisciplinar. Isso é básico. Isso é básico, né? Onde todos os envolvidos têm conhecimento das diretrizes. Opa! Todos os envolvidos têm conhecimento das diretrizes. O Rafael, que no Fluminense tem uma razoável estrutura, ainda tem muita coisa para fazer no meu entendimento, mas ele é bastante bom já, né? Significa assim, ó, corresponsabilidade estabelecida. Isso é teu papel como gestor. O monitor, que é o caso do Rafael aqui, ele tem a mesma prerrogativa que eu tenho aqui na disciplina. Vocês, alunos, a mesma coisa. A questão de organização acadêmica, quem é aluno, quem é professor, história. Né? Quem vai assinar, quem não vai assinar. Agora, em termos de responsabilidade, é a mesma. Simples assim. Agora, você só consegue atingir essa corresponsabilidade. É igual que eu estou falando para pouca gente aqui, rapaz. Alguém aqui desligou aqui, não sei quem é. O Gabriel Lousada. Legal dessa corresponsabilidade, Gabriel, que ela só ocorre se todos tiverem acesso à informação. Se todos tiverem a capacidade de participar desse processo de decisão. Isso é simples assim. Tá? Então, das diretrizes metodológicas, legal. Aí eu estou afirmando, lá na frente da disciplina, a gente vai dar uma olhada nisso com mais cuidado, que se eu tenho um determinado trabalho a ser realizado, é fundamental que eu estabeleça, que eu construa, que eu escreva, que eu fundamente diretrizes. Nesse caso aí, metodológicas, de treinamento. E, obviamente, vão orientar planejamento, o processo, aplicação, controle e avaliação de um programa de jogador de futebol de base. Então, quando eu escrevo um projeto, quando eu escrevo um programa, quando eu escrevo um treinamento, ele não pode ser escrito da folha de papel e da caneta para frente. Entendeu, Felipe? Isso é só o final. Ele tem que ser construído lá daquela coisa lá atrás. Qual a fisiologia que está nisso? Qual a ética do... Ou qual o grupo que eu tenho na mão? Né? Como é que eu investigo esse grupo? Como é que eu tenho certeza que o grupo que eu tenho na mão? Como é que eu trago esse grupo para trabalhar comigo como corresponsável? A partir daí é só botar treino 1, treino 2, dia 1, dia 2. É só seguir. Gabriel, obrigado por ter ligado a câmera. É só uma provocação carinhosa. Com isso, se trabalha até a autonomia dos alunos, dos atletas e tudo mais, de uma forma bem orgânica. Eu acho que isso, fundamental isso. Fundamental. Felipe, a palavra-chave é autonomia. Você escutou falando isso lá no handball? Sim. Essa molecada que você está tendo cara aqui, que você está vendo, 2 ambientes distintos, e é intencionalmente colocado, né? E embaixo é Maré. Armandão Bob Marley lá, ó. Mahatma Sagami. Ó, a molecada na Maré. As mães assistindo lá atrás. Um desses aqui, que eu não sei qual. Esse aqui mesmo que está apontando. Ele é filho de quem mandava na época. Tratado igualzinho aos outros. Aliás, aconteceu exatamente isso. Vou dar porrada. Aí a mãe lá atrás, assim, meu filho dá porrada mesmo. Aí esse cidadão que está do meu lado aí, de chapeuzinho, é um monitor comunitário. Um agente comunitário. Me adorava ele. Aí quando eu falei assim, não vai ser assim não, mãe. Da grade para cá, ele é aluno. Ele é menino do grupo. Aí esse monitor deve dar uns 10 passadas para longe de mim. Sumiu.
Tá mudo, professor? Tá mudo. Tá sem som. Desativou o som aí, professor. É. Não deu pra Alô, ouvir professor? nada. Ele tá Professor. ajeitando já. Já tá ajeitando. Como é que você deixa fazer isso, gente? Pronto. Como é que você deixa fazer isso? Voltou. Agora voltou. Rápido, foi rápido, professor. O que sumiu aí? Foi só quando. até a parte- meu filho bate mesmo. Aí acabou. Aí acaba a história. O dono aí do pedaço, que a Maré são vários pedaços, né? Escutou falar e falou assim, professor, é isso mesmo, tem que manter essa garotada. E eu, dono, né? Quer dizer, aí o traficante morre, diz assim, porque se deixa acontecer, por que eu vou trabalhar diferente? Porque do outro lado, ali em cima dos amarelinhos, olha o uniforme diferente. Olha a grama diferente, parece campo inglês. É um clube chamado Rio Cricket. Se você pisar na grama sem autorização, os caras decepam o teu joelho. Decepar o joelho é legal, né? Decepar o joelho é ótimo. Entendeu? Igualzinho, mesmo esquema. Tá? A mesma responsabilidade. E do mesmo jeito, essa garotada vem para mim, eu trabalhava com essa garotada aí falando de ciência antes de começar o treino de futebol. Nesse dia, acho que foi o dia que eu perguntei o que era cidadania, e um me respondeu assim, é cuidar bem da família, e é verdade. Né? E lá em cima, o melhor jogador do time, um amigo do cidadão que jogou comigo em seleção carioca e foi aluno da UFRJ, junto comigo. O camarada inglês, o camarada artilheiro, ficou de fora dessa final. E eu fui campeão. O cara me odiou durante 2 anos. Porque disse, olha, tem que seguir, tem que estar aqui, coisa e tal. Aí o pai, que era o dono do clube, vai chegar a hora que quiser. Foi para a piscina, foi para não sei aonde. Quando voltou, só para trocar de roupa, não trocou de roupa. Porque isso tudo era tratado desse jeito. Então, o papel, o que eu entendo de um gestor de treinamento, principalmente de base, é que ele tenha essa capacidade de gerir. Ele precisa ser gestor. E o gestor tem que ter essas informações todas muito claras. Porque, a cada momento, uma decisão, algumas duras, você vai ter que tomar. Então, essa é a nossa ideia de mostrar essa fotinha aí. Agora, vamos dar uma olhada que números nós estamos falando. Né? Porque a gente está falando de futebol de base, mas... Professor, a tela de compartilhamento do senhor não está funcionando. A gente só, pelo menos para mim, só está funcionando os quadradinhos aqui. Não sei se alguém está vendo. Eu consigo ver. A sua tela Futebol compartilhada. Brasil 2019, números estimados. Eu também tô conseguindo ver. F5. Eu tô vendo a compartilhada também. Não tô conseguindo ver, não, é que eu tô pelo celular. Celular é mais difícil. Não vou sair e vou entrar de novo para ver se dá certo. Tem mais alguém que não esteja vendo? Acho que está todo mundo geral. F5 funciona, ou então fecha a câmera e abre de novo, ou muda nos quadradinhos de baixo. Vou abrir a janela aqui, enquanto isso está um calor fela da mãe. Deixa eu esperar a Ana para não perder essa informação aí. Não temos pressa. Isso não é cobrança. Ana, voltou? Natal tá chegando, né? Cobrança tá... Telemarketing tá começando a entrar em contato. Isso não é cobrança, é venda. É venda. Por acaso, não estou devendo nada a ninguém. Só o cartão. Mas já devi muito, meu. Agora estou equilibrado. O cartão tá salgado. Acabei de comprar um equipamento para o meu filho montar um mini estúdio, né? Um home studio. Ele é músico, desde março, sem entrar dinheiro, 3 filhos. Aí botei um graninha para botar uma placa de som externa, aquelas coisas que tem que ter no estúdio. Voltou, Ana? Ela tá na sala aqui, Ana Chaves. Voltei, professor. Pode ir. Agora dá para ver. Coisa rica. A gente está esperando você. Então, qual a ideia dessa imagem aí? Quando nós estamos falando do treino de base, o futebol de base, é necessário entender que ambiente é esse. Porque falar no poético, base é importante, base.
Futebol de base 2019, nós tínhamos isso aí. Ó. Eu tenho 2.700 vagas de futebol profissional, nas categorias todas. Eu tenho 20 mil jogadores profissionais no Brasil. Eu tenho 40 mil jogadores de base. Um dos países com maior nível, né, índice de suicídio adolescente, né, é o Japão. A Suécia também. Uma das razões é que se o camarada não passa no vestibular, ele vai ter que servir, sei lá o quê, pizza. Japão, pizza é demais, né? Essa é a covardia do vestibular e desse gargalo. Então, você tem esse gargalo que é dolorido. Só fazer conta. Eu tenho 40 mil jogadores de base e eu só tenho 2.700 vagas. Eu tenho 35 mil jogadores sem o certificado de clube formador. Em suma, são clubes, a gente vai ver na frente o que é esse certificado de clube formador, né? Em suma, acabou de ter esse evento lá com aquele cidadão lá que foi preso, coisa e tal. Você acha que aquilo ali é isolado? Isso ali é ocorrência, inclusive, de clubes que tem nome. Talvez não tenha aquele nível de regime de escravidão, mas de semi-escravidão, tranquilamente. Tá? Eu tenho 10 mil meninos e meninas, mais meninos, né? Menina pouco nisso aí, alojados. Alojados com aquela condição, com raras exceções. O Fluminense é lindo, maravilhoso. O Flamengo já tem um ninho do urubu. Pois é. Ou talvez numa condição como essa. Pior ainda, numa condição de afastamento de família, numa condição de afastamento do seu meio e numa expectativa que, se não passar para a próxima fase, não tem um futuro muito, muito claro. Aliás, faz parte do nosso curso, né, dizer para vocês, gestores, se vai trabalhar com base, minimamente tem que... É claro que o gargalo existe, você não vai ter força para mudar isso, mas aquele que não passar pelo gargalo não pode ser abandonado na vida. Ponto. Por isso nós chamamos de futebol cidadão. Aquele que não passar no gargalo do futebol profissional tem que ter a chance de continuar sendo pessoa, gente. Continuar estudando, continuar vivendo, ter família, ter uma profissão. Isso é papel de quem desenvolve projetos com criança. No meu entendimento, pelo menos. Tá? E eu tenho 13 mil perambulantes. Uma coisa é alojados. Você sabe o que é perambulante? Gabriel, perambulante é um cidadão que vem com um empresário, que a gente não sabe nunca quem é, né? Um amigo. Aí vai no Bangu, não passa. Aí vai no Grêmio, não passa. Aí vai no interior de Goiás, esse camarada fica para lá, para cá, condições absurdas, né? Tentando sorte. Sorte no futebol. Esse é o número. E estourou essa semana, né, professor? O caso lá de Xerém, do falso empresário. Vários meninos lá em cárcere privado, longe de família, sem condições de higiene, sem nada. Atrás de um sonho que muitas vezes até a família mesma está pagando ali o valor. Exatamente. E tem mais, isso não acontece só no futebol, né? Quem conhece São Paulo, e expor São Paulo, ao invés de ir somente aos museus, vá lá no Brás, não sei onde tem as casas dos bolivianos. Um dia desse explodiu também isso aí, na socialite, todos os bolivianos, principalmente bolivianos, né, em regime também de semi-escravidão. Né? Dormem nesse quarto que eu tenho aqui, que dá mais ou menos 4 por 3, 30 pessoas. Sim, e só para dormir um pouco, porque a maioria do horário do dia ele está na rua vendendo roupa, vendendo... Então, isso não é exclusivo do futebol, é exclusivo de um regime perverso de exploração humana. Ponto. Aí você decide, quero fazer parte disso ou não. A minha decisão foi tomada lá atrás. Aí vem uma outra questão importante, Ana Lúcia, que é a mentira do salário. Aí você tem 2.700. Desses 2.700 profissionais, vagas profissionais, que estão atuando, né? É só fazer conta, né? Quantos times tem na classe A do brasileiro? São 20, né? Quantos são, Rafael? 20? 20. 20 vezes 30,
né, que é no máximo, é isso? Né? Tem 600 jogadores. Isso o plantel que tem 30. Tem um plantel um pouquinho maior, um pouquinho menor. Desses 30, quem é que ganha acima de 500 mil dessas equipes? Uns 2, 3, 4 no máximo. O percentual é exatamente isso, de baixo para cima. Isso é daquela época. 0,1% acima de 500 mil. Isso aqui é um pouco mais... Isso aqui é dos 11 mil contratos ativos em março de 2019. Se você olhar aqui para cima, você podia inverter, mas isso não é base, isso aqui é viagem. Né? Mais da metade ganha menos ou igual ao salário mínimo. E o que é pior, o Gabriel, não é o ano inteiro. Porque a equipe, por exemplo, da classe da C, joga 4 meses, 3 meses no máximo. Depois fica desempregado. Essa é a grande mentira do futebol de base. A gente vai chegar e dizer assim, não, coloca expectativa no garoto. Essa é a distribuição. Você vê, até 5 mil, eu tenho basicamente 90%. De 5 mil é muito pouca gente. Eu trabalhei no Bangu em 2012, profissional, e nós disputamos a semifinal com o Botafogo. Professor? Pois não. Esse gráfico aí compreende as 4 divisões e as categorias de base? Profissional. Não, base não. Aqui é profissional, são jogadores profissionais. Das 4 divisões. A categoria de base, aqui tem direito a ser profissional, é a partir de 17, não, Rafael? Com 16 já estão assinando o contrato já. Primeiro o contrato 16 de formação. Não, profissional. De formação acho que é 14. Não entendi. 16, ele já pode assinar o contrato profissional, se eu não me engano. Mas tem um contrato de formação que é um pouco antes, se eu não me engano. Não, aí tem contrato de boca, tem contrato de não sei o quê, que é para prender o jogador. Estamos tratando do profissional de futebol, com carteira e que seja sustentado por lei. Você tem isso aí. Entendi, professor. Você tem, esse é o quadro. Esse é um quadro da CBF, não foi inventado. Esse é relatório da CBF, não sei se coloquei aí. Sim. Professor, eu coloquei no chat aí a lista atualizada dos clubes que têm um certificado de clube formador. Legal, ótimo. Valeu. Coloquei atualizado agora, essa semana. Então, eu trabalhava no Bangu, no profissional, onde tinha um jogador com 8 mil, que é um cara que veio justamente do Botafogo, uns 4 ou 5, em torno de 5 mil, e o restante 3 mil para baixo. Time que jogou a semifinal com o Botafogo. Foi o primeiro colocado no segundo turno e fez a semifinal com o Botafogo. Então, essa é a grande mentira, né, do salário do futebol do Brasil. Eu pulei alguma coisa aqui? Acho que ficou sobrando aí uma... Professor, Não. Essa apresentação você vai disponibilizar depois? Está na gravação, mestre. Certo. Na gravação. Não vou disponibilizar em PPT, porque isso aqui eu tenho várias coisas que são autorais. Por exemplo, essa Minerva aí embaixo é da minha parceira, então não posso dar para você. Ótimo, beleza. Agora, você tem a informação, você está na gravação toda. Tá bom. Ela vai inteira para lá. Combinado? Tá certo. Então, aí o trabalho de ter feito animação e coisa e tal, aí você se vira, né, para fazer quando for apresentar. Capricha. Tá? Então, aí eu antigamente mandava, inclusive, em PDF, mas agora com a gravação é fácil. Você vai olhando lá e vai tirando. Aliás, essa faz parte também da norma, né? É obrigado ter essa aula assíncrona garantida. Ok? Essa estimativa, Gabriel, para juntar com a tua pergunta, da base. O que eu tenho hoje? Eu tenho 448 clubes com categoria de base. 40 mil jogadores de base. 406 sem CCF. Que, entre outras coisas, você não sabe se está garantido, né, que esses 35 mil, estamos falando de números de 2019, o Rafael atualizou, mas
o número aqui é o de menos. É um percentual muito grande que você não sabe. Não precisa chegar na situação extrema de cárcere privado, mas tem a situação que os direitos não são preservados, a alimentação não é garantida, a escolarização não é reforçada, né? O apoio médico não é. Trabalhei em vários clubes de 2010 para agora que não tinha médico ao lado de treinamento. Aí nós, profissionais de educação física, não tomamos decisão. Eu tenho CRM, tomava decisão. Né? Aliás, um deles foi interditado pelo Ministério Público, por conta disso. Onde o garoto tinha que trocar de roupa dentro do mato e fazer número 1, número 2 no mato. Isso é de uma indignidade, né, a toda a prova. Então a gente não tem como garantir. Porque esse certificado, que também não garante muita coisa. O Flamengo tinha. Né? Mas, de qualquer forma, é um esforço para que a base, para que a criança, para que o jovem, o menino ou a menina, né, tenha uma outra condição, né, de exercitar a sua futura profissão. Professor, desculpa perguntar, o que é CCF? Rafael, explica. Certificado de clube formador. De categoria valeu. de base. Valeu. Na verdade, isso aí é uma proposta, né, da CBF, junto com os clubes. Eu vou mostrar já aqui na frente, né, onde tem alguns critérios que precisam ser estabelecidos para que esse clube receba esse certificado. Inclusive, vários clubes grandes não têm esse certificado. O Rafael colocou lá o conjunto deles. Aliás, é a lista de clubes que tem o CCF, que é um catálogo das equipes que são especializadas na formação de jogadores por categoria de base, entendeu? A CBF dá esse certificado mesmo. Aí o clube tem as porcentagens lá da FIFA de negociação e algumas coisas asseguradas também por isso. Tá aí, Felipe, que você Obrigado. perguntou. Tá? Obrigado, tá? Nada. Você perguntou, tá aí. Os requisitos principais nesse certificado de clube formador: 1, apresentar relação de técnicos e preparadores físicos responsáveis. Então, primeiro que técnico e preparadores físicos, isso aí já está, para mim, eu já colocaria toda a equipe de trabalho. O clube que se preza, instituição que se preza, tem que entender a equipe de trabalho. Isso aqui é uma burrice na escrita e na confecção desse certificado. Mas é o que está aí. Isso significa o nome do cidadão passa a ser o responsável, né? Esse camarada tem que ter lá um currículo estabelecido, né? Existe uma responsabilidade em relação à formação e o que ele faz, em suma, tudo isso. Comprovar participação em competição oficial. Isso aí eu acho até é só para garantir que grandes clubes têm. Apresentar o programa de treino, ser responsáveis, é o plano de aula, né? E compatibilidade com atividade escolar. Aí começa a ser. Né? Cansei de estar num clube do camarada assim, pô, professor, termina a aula que eu tenho prova hoje. Isso você não tem que negociar. Né? Isso aí tem que estar garantido na hora de você fazer, né, estabelecer o perfil do seu treinamento. Aí você vai dizer assim para mim, pô, mas eu trabalho numa comunidade no interior de Campo Grande, Felipe. Felipe está trabalhando naquela estradinha que liga Campo Grande a Santa Cruz, perto da base aérea. Eu conheço bem ali. Eu não tenho condição de fazer isso. Tem. Mesmo sem querer ser Quer dizer, esse certificado de clube formador, você pode fazer um código adaptado para a tua estrutura que é menor, mais simples, sem dinheiro. Para garantir o garoto na escola, eu preciso de dinheiro, Ana Lúcia? Eu preciso ter um clube grande? Não. Basta ter alguém com a capacidade de pegar os horários das crianças e dizer assim, esse horário de treinamento, esse horário, aonde eles moram, quanto tempo, e esse formulário é um formulário que eu vou mostrar aqui. Aliás, pedi até para o Rafael fazer uma modificação, né? Mas eu usava no Bangu, a camarada entrava e dizia assim, quanto tempo você leva para chegar no clube, a que distância é a sua escola. Então aí você começa a construir, entendeu, Ana? Um perfil para diminuir ao máximo a chance
desse garoto ter sua escolarização atrapalhada pelo futebol, e vice-versa. Posso fazer isso no meu clubinho, sem problema. Garantir frequência escolar, quer dizer, além de não haver essa... Você vai cobrar essa frequência. Aí eu não sei marcar esses números. No meu telefone não tem essa opção de denunciar esses números. Não sei como é que faz isso. Garantir a frequência. Mas eu acho que essa daí fica até um pouco fraca. Só garantir frequência, eu acho que você não garante muita coisa. Além de estar participando de uma aula, por exemplo. Pois é. Aí o que você fez agora, Rafael? Você provocou a minha fala anterior. A minha fala anterior isso aqui é uma base que a CBF criou para poder dar um certificado para alguém. Tem mais coisas aí, mas esses são os 5 requisitos. Se um desses não tiver, você não recebe o certificado. Mas tem mais coisas. Professor. Agora, também tem que ter mais coisas quando o Jonas estiver trabalhando. Aí ele diz assim, todo mês eu quero uma relação, por exemplo, eu quero escutar a tua escola, o teu professor orientador, o seu orientador lá, seu professor de escola. Todo mês, ou de 2 em 2 meses, eu convido alguém da escola ou de escolas para a gente fazer uma conversa com as crianças. Aí eu deixo de ser um clube e passo a ser um programa. É difícil? Não é nada. Experimenta isso, a diretora vai adorar. Ela pode também dizer assim, não tem nada com isso. Beleza, é o problema dela. Professor. Mas vai ter gente assim, coisa legal. O clube se aproximando da escola e vice-versa. E a mesma coisa com a família. Aliás, acontece a mesma coisa na escola, Ana Lúcia. Eu não sei, você é muito comportada, não passou por isso. Mas quem é bagunceiro igual o Felipe, provavelmente, mãe e pai foi lá para resolver esse pepino, reclamação. Por que a escola não chamou a mãe e Felipe para construir processo pedagógico? Quantas vezes a tua mãe e teu pai foram fazer isso lá, Felipe? Nenhuma, caralho. Caralho é expressão de indignação, tá? Não é palavrão, não, rapaziada. Entendeu? Então é a mesma coisa. Se eu defendo isso lá no handball, que você tem que construir uma escola conversando com a família, conversando com a igreja, com todas as instituições que... É a mesma coisa o clube, é o mesmo processo. O processo pedagógico, Ana, já chega já. O processo pedagógico é essa construção. É uma construção coletiva. E eu não estou falando de boca, Ana, já para te dar a voz. Eu fiz isso. Fiz isso, inclusive, pelo UFRJ. O Felipe deve lembrar num projeto chamado UFRJ Mar. E eu fui coordenador de uma escola em Macaé. Isso, para ter ideia, a comunidade em volta era Malvinas, Nova Holanda. Olha o nível da comunidade. Eu vi gente jogar pelada com a cabeça de adversário. Eu vi. Ninguém contou. E a gente fazia isso. Lá, a gente trazia a família, a gente trazia o coisa para trabalhar com o moleque lá na escola. Moleque é moleca. Entendeu? Fala, Ana, por favor. Não, eu ia falar que, eu tenho um projeto social voltado para a luta, né, para o boxe. E ano passado eu fiz exatamente isso. Eu tive que... Os meus alunos foram reprovados por falta no colégio e por nota também, mas a grande maioria foi muito mais reprovada por falta. Aí eu falei, como é que vocês vêm pro treino todo dia, sendo que a escola basicamente tem a mesma distância da onde que eu dou aula? Falei, como é que vocês vêm pro boxe, mas não conseguem ir para a escola? A partir de hoje, vocês têm a regra, vocês não podem faltar. Eu poderia facilmente ir na escola. Eles ficaram todo mundo, muito preocupados, que eu falei também da questão da média, da questão de nota também, porque se eles conseguiam treinar, chegar cedo, ficar 3 horas, 4 horas dentro da academia treinando, eles poderiam sentar pelo menos um pouco para estudar. E eles ficaram, malucos, caraca, professor, eu tenho que fazer isso? Falei, tem. E eles estavam começando a se disciplinar também na escola. Aí o Covid veio para me tirar me dar uma banda. Mas mesmo assim eu continuo cobrando em questão de, principalmente dessas aulas remotas, eles fazerem as coisas, continuarem regrados, mas é bem difícil, porque
porque é uma cobrança que vem de mim, mas de nenhuma parte da família vem. Então eu tenho que ficar sendo professora, orientadora, quase que mãe de grande parte, porque se a gente não ficar pressionando, eles simplesmente não entendem a importância de estar ali na escola, eles ficam perdidos, completamente perdidos. E eu, só de ter colocado a regra, feito direitinho, eles já vinham, quando eles chamavam alguns amigos para irem na aula, eles já faziam ler a regra. A professora tem que fazer isso? Tem. E eles iam aos poucos se disciplinando. Mas é bem difícil você mudar um esquema, porque nenhum dos pais, eles vão no projeto. Eu consegui, por doações, algumas pessoas, alguns alunos ganharam tênis, ganharam isso, ganharam aquilo. Como é que um pai chega um filho chega com coisas novas dentro de casa e o pai não faz questão de saber de onde surgiu, como ele ganhou aquilo? Eu fico impressionado. Eu não queria que as pessoas viessem me agradecer pelo que eles ganharam, não, porque eles ganharam, foram um metro deles, mas como é que um pai não pega, caraca, você ganhou um tênis, que era seu, agora é nosso, então a gente vai ter que resolver isso. E a postura deles mudou completamente, assim, dentro de casa, enfim. O que você fez, Ana, até fechei a tela aqui, porque eu tinha parado a gravação e ela às vezes interrompe, você acabou de dar aula. Você, inclusive meu salário, eu vou dividir com você. Isso foi aula. Real. Então, o que você fez agora? Você pegou aquilo que você acredita, do que eu acredito, e colocou na tua realidade. Agora, imagine se você não tem um projeto, né, longitudinal. Eu não sei que idade que você está trabalhando, mas essa criança começa lá atrás, inclusive na escola, né, já recebendo essa informação. O Fluminense tem, né, a matriz do atleta, o DNA tricolor. É o que DNA tricolor. É o que está faltando. Né? Cada um tem... Porque aí, se você começa a trabalhar com um garoto de 15, 16 anos, como é que se muda? Agora, se vem do lado de trás, aliás, o que acontece na família, né? Se você der lá de trás, com regras estabelecidas, sem muita... Né? Funciona. E você falou muito bem, como é que o garoto... Posso fazer uma sugestão para você. 2. Primeiro, quando você falar tomar uma banda, no boxe não vale. Era melhor você falar uppercuts. Uppercuts. Conheço bem. Uppercuts. Um uppercut na coisa. A outra, faz uma competição amistosa, só teatro, com os pais e filhos de boxe. Traz os pais e as mães. Faz um matrobox. Vai de brinde essa, tá? Se der certo, depois você diz que eu... Matrobox. Porque também tem o seguinte, se a família ficar distante, como é que ela conversa contigo? Né? Então, tenta aproximar pelo projeto. No futebol, a proposta... Na verdade, eu fui atrás desses pais, né? Eu acabei que eles normalmente são do mesmo ciclo. Então, eu fui parar dentro do quintal deles para poder conversar. Porque senão eu nunca conheceria ninguém, eu não teria esse diálogo. Eu acabei indo lá, falei, aproveitei e conheci. Porque era absurdo eu nunca ter visto... Tem aluno que estava comigo 2, 3 anos e nenhum responsável apareceu lá para dar um oi, assim, oi, tudo bem? Eu sou a mãe, eu sou o pai, enfim, tipo... o abandono afetivo deles, abandono de responsabilidade é muito grande, então eles ficam extremamente perdidos naquele meio. Aí depois vem tio agradecer, mas eles mesmos não mudam a realidade das crianças. Eu fico, você me agradece, mas o que você poderia fazer, você não faz. É complicado. Pois é, e isso aí, lá no metade do curso, tem um pedaço do nosso curso que trata da formação longitudinal. A gente volta a falar sobre isso, inclusive com mais rigor. Você vai ver como é que funciona. Alguém ia mais alguma coisa? Na real, ela está sendo responsável 2 vezes, porque esse papel também era da escola, né? Suprir essa falta do capital cultural dos pais, e a escola era para estar fazendo isso. Aí ela está fazendo o trabalho da escola, para os alunos conseguirem agir. Se a escola trabalhasse de forma orgânica na comunidade junto com ela... Perfeito, Felipe. Até porque na escola tem um orientador pedagógico, que é só para dar esporro no aluno que tirou 0 ou fez malcriação. E não para construir.
O projeto político-pedagógico que a própria Escola de Educação Física não tem, é para isso. Num projeto político-pedagógico tem intercâmbio, conversa com os pares. Tem que conversar com a família, tem que conversar com a academia, tem que conversar com o clube, tem que conversar com a igreja, o que for. Cada um está no seu nicho. Vocês, próximos gestores, têm que ver isso com mais cuidado, que é difícil para canudo. Eu consegui mudar, quebrar com isso na própria universidade. Todo mundo me reconhece com eu não sou o cara da minha sala. Eu, por exemplo, dou aula no outro departamento. Todo o projeto meu da universidade, incluindo o monitor, ninguém fez isso na universidade. Eu, quando era coordenador de extensão, tinha 4 alunos que tinham bolsa e não era educação física. Porque não precisava ser. Um era da biologia, e eram totalmente reconhecidos, porque isso foi construído durante 10 anos. Então, parabéns, minha professora, e eu acho que esse é o caminho, que é árduo, mas tem que ser visto. Vou voltar para cá. Professor. Opa, fala. Então, eu fiquei um pouco curioso com a Ana Lúcia, né, com o exemplo dela, porque, assim, ela fala que ela trabalhou no box, tudo tal, e ela perguntava sobre como é que estavam as notas dos alunos na escola. Isso eu não sei se talvez eu possa ter entendido errado, compreendido de uma forma errada, mas, tipo assim, é meio que você está condicionando as notas escolares com a prática esportiva. Ou seja, tipo, se o aluno tem uma nota boa, ele pode estar aqui. Mas assim, como é que a gente pode olhar para a escola se o mesmo lugar de prazer daquele aluno está no esporte? Por exemplo, o aluno está fazendo um futebol, ele gosta de estar ali no futebol, mas na escola ele não vai tanto. Como é que a gente pode olhar para a escola ser o mesmo espaço que nem o futebol, para o aluno ter esse incentivo dele estar gostando? Assim, eu acho que você respondeu com a questão do orientador, do professor, de olhar assim, né? Mas eu queria como é que o aluno possa gostar do espaço escolar, assim como ele gosta do futebol. Você mexeu, não vou deixar nem a Lúcia falar primeiro, que eu vou falar lá de vez, logo. Não vou deixar ela falar. Você mexeu num vespeiro. Primeiro é o seguinte, quando você entra, aí você tem que ver qual é o seu projeto. Né? Se eu estiver na base, porque toda vez que você entra na escola, é importante ter prazer, é importante se ter, mas no final, né, existe uma formação que eu discuto. Eu discuto, inclusive, da coisa da exigência absoluta da escola. Os meus 3 filhos não têm faculdade. Um é marceneiro, um é músico, e beleza. Tá? Agora, ali tem uma expectativa. Você entra ou não. Ok? No esporte é a mesma coisa. Eu posso fazer um esporte numa perspectiva. E, por isso, todo projeto ele tem que ser guarda-chuva. Eu posso ter na minha escolinha de futebol, né, no meu projeto, gente lá que só quer se divertir, brincar, coisa e tal. Não vai acontecer em clubes grandes, porque eles têm poucas vagas. Né? Você vai ter lá 30 vagas para o sub-14 no Fluminense. E aí vira processo de seleção. Mas, no Fluminense, no Flamengo, e eu também concordo com isso, a exigência vamos chamar, da escolaridade, você não abandonar, ela precisa acontecer. Não significa que a nota mais alta vai garantir. Agora, nesses projetos, eu não sei como é que o Fluminense está fazendo agora, mas no Bangu, se você não estiver na escola, você não está na formação de futebol. Ponto. É como a vacina. Eu tenho que garantir que esse garoto... Agora, a questão, e aí a questão mais importante, do prazer, isso é um problema meu no futebol. O meu treino ele é parecido com a minha aula. O jogador termina, é exigido ao máximo. Ele vai jogar uma final de campeonato, ele vai ficar estressado, mas, ao mesmo tempo, tem chance de ficar feliz, da amizade circular. Esse é o papel da escola. A escola, infelizmente, não faz isso hoje, não faz isso na escola de educação física. Você não tem um ambiente de felicidade nas escolas.
E dá para equilibrar, dá para ter cobrança. Grandes empresas têm feito isso hoje. Tem funcionário de empresa que faz no seu próprio horário, né? Tem um espaço para você ver um filme, a questão cultural, ao mesmo tempo tem lá o seu rendimento, tem lá a sua produção. Então, se trata de produção ou não, você não precisa. Você não precisaria nem procurar. O problema é quando você entra, vamos tratar da base, para fazer o vestibular para o futebol. Para eu ter preparado para o vestibular de futebol, eu tenho que ter uma base sólida. Seria a mesma coisa, o meu guerreiro Fabiano, né? Deus está na escolinha de futebol e não exigir questões táticas, técnicas, coisa e tal, não importa, basta só o prazer. Mas não faz sentido. Então, equilibrar um ambiente prazeroso, um ambiente seguro, um ambiente gostoso, e, ao mesmo tempo, ter um avanço nessas competências, eu acho que dá para fazer. É um desafio danado. A escola não faz isso, de modo geral. Tá? Deixar o garoto numa escolinha, abandonar a escola, você está criando... Porque, olha só, olha a matemática aí nisso aí, Luciano. Lembra que só tem 2.700. Aí o garoto abandona a escola, é o bambambam no futebol, no time lá do Olaria. Quando chega nos 17 anos, não tem espaço para ele no profissional. Não tem espaço para ele no profissional no Brasil. Eu tenho vários. Todo dia eu encontro algum. Armandão, fui teu atleta lá no Bangu, segurança do shopping. Armandão e tal. Aí esse camarada não fez um segundo grau. Tá entendendo? Então, é necessário ter esse equilíbrio. Não é papel do clube fazer isso, mas o clube não permitir que o garoto sem escolarização... Né? A Alemanha avançou nisso. A Espanha, isso aí é uma... Você precisa manter uma estrutura de escola e desenvolvimento esportivo trabalhando juntos de forma prazerosa. É a formação do cidadão. Formação do cidadão. Eu acho que ali, qual é o nome da nossa amiga que faz o projeto? Ana. Desculpa. Ana. Ana, então. Eu acho que em nenhum momento, quando a Ana falou sobre notas, se chegasse um aluno que tivesse uma nota 2 ou 3, ela ia impedir ele de fazer mas ela entende que é muito importante essa questão do aluno não ter essa evasão escolar. A gente não pode negligenciar uma criança, um adolescente, mesmo que ele seja enxergado um grande potencial nele, ele abandonar a escola, porque a escola faz parte disso. A metodologia que o professor falou ali, segmentar, fazer todo mundo entender as propostas, isso se passa pela escola também. Um aluno que vai ter essa vivência no esporte, provavelmente também vai ter essa vivência na escola. E pelo menos foi isso que eu entendi. E outra coisa, ele ser profissional de futebol é um pedaço da vida dele. Ele vai ser adulto. Ele vai ser pai. Isso. Ele tem família. Aí ele vai replicar a coisa assim, não precisa estudar. Tá entendendo? Mesmo ele vai parar de jogar um dia. Aí vai replicar. E tem outra coisa interessante, Luciano, mas a sua questão é importantíssima. Com certeza. É importantíssima. Tem a questão do cognitivo. Hoje, a ação esportiva cada vez mais está baseada em processos cognitivos. Às vezes, não, mas o cara é craque, o cara é um Maradona. Só existe um Maradona. É um Pelé. Aqueles outros 2.700 são operários. Um pouquinho mais de habilidade aqui, um pouquinho mais de habilidade lá. Né? O entender jogo, o entender momentos, ter processo decisório, isso se constrói. Aí tem a questão das relações, a questão de entender o adversário, a questão de valorizar a informação. Né? Imagina esse camarada só pensar em futebol. Ele vai para casa, a arte, assim, como é bom ver um filme como esse. Como é bom aprender uma nova língua. Aprender uma nova língua que vai fazer falta para ele, caso ele vá para a Europa ou vá jogar na China. Então, é um ambiente que precisa ser entendido, como colocou o Felipe, e que eu defendo, desde o início já está isso colocado, da formação cidadã. E essa provocação agora, última, só para continuar, esse garoto se apresenta, né, e a gente está acompanhando. Tirou 3. É teu papel como gestor esportivo dizer assim, não para o garoto, para você. Porra, nós estamos com 10 alunos com 3. Tem alguma coisa errada aí. Precisamos conversar. Será que tem a ver com nossa metodologia? Será que tem a ver com o tempo de treinamento? Será que tem a ver com a carga de treinamento? Pode ser, pô.
Ah, eu tenho um garoto só. Chama. Hã? Professor. Pois não, Fabiano. É a que tinha que responder todo mundo aqui. Só para finalizar, eu acho que a frase o que aconteceu mais importante dentro dessas regras e dentro dessa mudança de vivência, de mostrar a importância do estudo, não como obrigação, e sim como algo que vai melhorar a vida deles, é que um aluno, quando eu questionei para ele, falei assim, você precisa estudar para ser alguém na vida. Aí ele perguntou assim, mas para que eu quero ser alguém na vida, professora? Aí eu, caraca, e o que é ser alguém na vida? Eu não vou ser alguém na vida se eu não estudar? Eu falei, droga, peguei uma frase que minha avó sempre me dizia para falar e ele me questionou, aí tá bom, eu respondi a ele de forma mais fácil possível e algum tempinho depois, a gente conversando, professora, qual o nome? Eu quero me formar naquilo, professora, que estuda mente, quem estuda mente é o psicólogo. Ele professora, eu quero ser psicólogo. Então, um garoto que lá no início me questionou por que eu tenho que estudar para ser alguém na vida, ele muda completamente o discurso dele, perguntando qual é a profissão que estuda a mente. Então, para mim, esse é o meu maior ganho como professora daqueles garotos, que para quem não sabia o que fazer, agora ele pergunta como ele vai fazer isso, o que ele estuda para ser e se formar, o que ele não sabia, nem que existia, nem que haveria possibilidade dele chegar ali. Então, essa forma minha de chegar, tem que tirar tal nota, ou então precisa fazer isso, não é por questão de obrigação, mas é para eles entenderem a importância daquele momento, a importância de estar estudando, porque nem tudo na vida é prazeroso, nem tudo na vida a gente é divertido, e para eles tem que ser divertido, eles não entendem que você tem que fazer uma coisa por fazer, por questão de responsabilidade. Então eu mostro através do boxe que eles são muito mais do que simplesmente atleta, eles são seres humanos e eles precisam de uma evolução não somente física, técnica, eles precisam aumentar o intelecto dele e só consegue isso através do estudo. Tanto que eu questiono bastante, eu pergunto, você sabe onde é seu fígado? Você sabe onde que é tal músculo? Ele, caraca, professor, eu não sei. Eu falei, então vai estudar. Então, a gente pega aquela realidade nossa para mostrar para eles o que precisa fazer naquela realidade. Como é que você fala para uma criança, para um jovem, que eu trabalho com crianças de 13 a 18 anos, mais ou menos, a criança é adolescente. Como é que você fala para um jovem que vive num meio que tem álcool, que a avó bebe todo dia e fala para essa criança, você não pode beber? Aí foi um processo, ele bebia. Hoje em dia, professor, eu prefiro ficar em casa, porque se eu for para a rua, eles vão ficar me xingando, vão ficar me zoando e vão fazer eu beber. Então, eu fico em casa para não beber. Então, isso para mim é educação que a gente vem diária, entende? Então, essa questão da cobrança é para eles entenderem mais do que a realidade que eles vivem, entenderem a importância, porque quem mora com eles não tem um ensino, não tem um ensino superior, mal terminou o ensino médio, e eu tô ali, estudante de colégio público, eu sempre falo isso para eles, eu sou estudante de colégio público minha vida inteira e hoje estou na UFRJ. Nada impede de vocês estarem também. Então, só de ter mudado esse discurso inicialmente de para que eu preciso estudar, eu não vou ser alguém na vida professora, quem estuda a mente, então, cara, eu acho que eu durmo todo dia com a minha cabeça tranquila de que eu faço alguma parte pela sociedade. Parabéns, professora, mas vou colocar uma coisa importante aí. Cuidado com as frases. Eu tomei com uma criança de 5 anos na Maré, naquela grupo ali mesmo, e 5 anos, que tinha irmão que dito que era autista, que não era nem irmão. A mãe já tinha 4 filhos, ainda pegou o filho de uma tia que era traficante, aquela história toda que tem, né? Eu fui saber isso tudo depois. Aí, com essa criança, tinha 4 anos, 5 anos, ela estava catando coisinha no chão enquanto está tendo lá um jogo, né? Um jogo lá de processo com bola, coisa e tal. Passei perto dele. Você não vai brincar, não? Você não vai jogar, não? Vai ficar brincando? Tomei, né? Igualzinho você. Virou para cima, assim, 4 anos. Ué, e criança não gosta de brincar? Isso aqui é gesto clássico do Meia. É verdade. Botei a sacola no saco e continuei. E aí, quando a gente aponta, né, que é o único caminho, e aí você falou uma coisa importante,
e eu quero travar com o Fabiano, porque pô, esse cenário é importantíssimo. É muito mais você estabelecer, né, possibilidades, olhares. A escola é um olhar, o esporte é outro olhar, religião é outro olhar. Tudo mais são olhares. Aí, se você deixa, né, estabelece uma relação positiva, estabelece uma relação prazerosa, estabelece uma relação de que onde essa criança tem a responsabilidade, mas ao mesmo tempo assim, como é bom estar aqui. Todo mundo quer isso, né? Esse olhar pode ser incorporado. Então, esse é o nosso papel como gestores, seja escola, seja treinador, né? Se eu tenho um ambiente bom, eu garanto que naquele espaço essa criança pode, né, tomar umas melhores decisões. Porque se isso for feito como trilho único, não funciona. Aí pode ter certeza. Não funciona. Porque, entre outras coisas, a disciplina, já estou adiantando um pedaço que eu vou discutir lá na frente, a disciplina incorporada por obrigação, ela não funciona. É o que você viu aí. O garoto ele tomou a decisão de autodisciplina. Ele incorpora, ele passa a ser o protagonista. Entendeu, Fabiano? É isso que a gente tem que estar fazendo isso aí. Quando a gente trata da escola, ele está dizendo assim, não, assim, a escola é um negócio legal, é importante, mas você não vai fazer parte se abandonar, porque aí também tem um limite. Senão eu sou culpado de uma criança abandonar. Eu não posso ser responsável por isso. Agora, se eu acho espaço, se eu valorizo, como aconteceu com a Ana, né? Se em algum momento o garoto diz assim, com a felicidade que ela teve, pô, eu não sei se eu vou estar no futebol. Aliás, isso está incorporado nessas atividades. O Fluminense tem isso, né? Palestras sobre profissões, palestras sobre não sei o quê. Então, você vai incorporando, né, um olhar mais amplo de vida, incluindo isso, que a escola não é a coisa mais importante do mundo. E não é. O camarada pode vir a ser um marceneiro de ponta, e estou falando em termos de grana, né? Ele pode fazer uma escola técnica, o que importa é que ele tenha essa informação, ele consiga decidir, e não ele seja gado. Esse é que é o grande problema. Então, nosso papel é evitar que alguém seja gado, para um lado ou para o outro. Mesmo que a gente faça um discurso do bem, não, isso é para o teu bem, coisa que nós escutamos de pai e de avó, não, isso é para o teu bem. Eu estou te batendo que é para o teu bem. Ô, cacete, pô, eu não quero apanhar, vou embora, vou fugir. Fugia para canudo da minha mãe. Ficava em frente de cristaleira. Uma mentira, eu nunca apanhei na vida. Só tinha ameaça, eu fugia muito, corredor. Olha só, 12h56. Legal, né? É assim que funciona. Vou voltar para cá, hein? Daqui a mais uns 10 minutinhos. Essas discussões aqui agora, eu ia passar, mas vou fazer uma passada rápida do como eu vejo um possível retorno, seja para alguma coisa que mude, seja por vacina. Independente disso, você, gestor, vai trabalhar com gente, pense, repense, estude, se aprofunde sobre o que vai implicar esse retorno, que não vai ser pós-pandêmico. Não vai existir um pós-pandemia. A gente vai mudar o estado, no meu entendimento, tá? Lembrando que isso aqui é só a minha verdade. Então, para o retorno, minha amiga do boxe, tendência e legislação. O que aconteceu nos outros clubes, no mundo, com boxe, com futebol? E qual a legislação do momento? Ponto. Ciência e informação especializada. A lei está dizendo que pode, mas tem um negócio aqui que me incomoda. O boxe, quer ver uma coisa interessante? Esse GT, a pessoa falou assim, não, que no futebol, um especialista lá em sanitarismo, em futebol, eu estou propondo nos clubes que eu estou acompanhando, né, que o objeto de jogo ele seja constantemente higienizado. Aqui a minha bola saiu de perto aqui, se eu ia fazer de novo. Eu peguei a bola de handebol na parede aqui e fiz assim, ó, passe. Aí peguei um coisa de álcool gel, passe, álcool gel. Isso é possível? Volta pro boxe. Aí eu, pegou na boca. Aí eu limpo a boca, e tem isso, né?
Soprei. É possível? Não, não é possível. Então, mesmo que você diga assim, não, que o distanciamento, vou higienizar, você vai ter que tomar a decisão desses riscos, porque é você que vai estar assinando esses riscos. Tá? Infraestrutura e deslocamento. Então, na base, você falou muito bem. De onde vem essa criança? Essa criança pegou BRT, esse atleta pegou... Eu tinha atleta que morava em Itaguaí para treinar no Bangu. Tinha atleta que morava em São Gonçalo. Ônibus, barca, BRT. Como é que esse camarada chega? Como é que eu testo isso tudo? Então, equipe de trabalho e o entorno. O entorno é a família. O idoso que tem na família dessa criança, desse adolescente. A tua equipe de trabalho tem uma montoeira de gente como eu, acima de 70. Família e escola. A família já está dita. Né? Orientação de atletas. Se vai voltar um dia, se começar a voltar um dia, esse garoto ele tem que ter toda a informação disponível. Você tem que sentar com ele e fazer um PPT, assim, ó, olha o risco, lá no coisa. Não é simplesmente assim, olha, álcool em gel. Não, coloca a informação toda disponível para todos, não só atleta. Né? O equipamento em uso. Aí o cara da capoeira, eu brinquei com o Nilo, legal, faz uma negativa e passa álcool. Faz uma. Ou o cara do judô, pega o kimono e passa álcool, aí quando soltar, porra. Né? A questão de treinamento e de jogos. E aí vem a coisa mais importante. Responsabilidade assumida, que nesse momento, inclusive a nível governamental, em todos os níveis, municipal, estadual, e tal, não tem sido, e principalmente federal, não tem sido assumido de uma forma clara. Aqui e em outros países também. Né? Então, é necessário ter a responsabilidade assumida. Você é gestor de crianças e de jovens. É a sua responsabilidade. E não é só em relação à pandemia, em relação a qualquer outra coisa. Tá? O papel das entidades, né? E a questão da testagem e acompanhamento, que tem uma discussão muito grande. Tem uma brincadeira aí que está rolando. Você testa negativo, aí vai para casa, entra no BRT, é infectado, no outro dia você joga, aí já infectou mais 10. Quer dizer, como é que a gente volta? Reunindo tudo isso que vai estar disponível, quem estiver trabalhando com gente, escola, coisa e tal, sugestão. Muita informação e muita prudência. Ponto. Aí cada um toma a sua própria decisão. Na equipe técnica, esses são os cenários que você vai ter que investir. Um é o treinamento, ambiente e metodologia desse pós-pandêmico, que não vai ser pós-pandêmico. A outra é avaliação e monitoramento, principalmente. A outra é informação e divulgação de ciência. O atleta. Você falou muito bem, Ana. Eu fui preparador físico do Flamengo, de base, juniores, na época não tinha negócio de sub-20, juniores. Um dos meus atletas, nada mais, nada menos, era o Aldair. Entre outros, né? Tinha Zinho, para quem é flamenguista, sabe o que eu estou falando. Zinho, Ailton, Leonardo, tudo passou na minha mão. O Luciano, o Aldair era analfabeto funcional. Não sabia o valor das palavras, quando chegou para a gente. A primeira coisa que a gente fez foi colocar, e não gostava de escola, nós colocamos um professor particular para ele lá na Barão, lá em Jacarepaguá. E eu dizia para ele assim, Aldair, tu vai ser seleção brasileira. E foi a vida toda, né? Foi para a Itália. O cara vai chegar, vai te perguntar, aí tu vai entrar no folclore do nós não sei o quê, coisa e tal. Então, no mínimo, você tem que ter essa capacidade, né, de se expressar. Coisa e tal. Eu disse isso para ele, no dia a dia. Né? A gente virou amigo. O primeiro carro que ele comprou, ele veio me mostrar. Não, vamos dar uma volta. Era um XR3. XR3 de capota retirada. Tá vendo? Então, mas esse mesmo Aldair, quando eu dava treinamento específico de zagueiro, de recuperação de velocidade, coisa e tal, eu gosto disso, eu dizia para ele assim, Aldair, olha só, quando você bate no chão, sai do cabeceio, você vai mobilizar uma série de estruturas e essa mobilização tem que ser quase que instantânea, um gatilho. Porque senão você disputou com o atacante. Se ele caiu no chão e reagiu mais rápido, você perdeu 2 metros. Aí daí só falta feia. Sabe quem faz isso? Aí eu explicava a ele da fisiologia, do metabolismo, né?
da fosfocreatina. Aí fui criticado, Luciano. Fui criticado, Jonas. Pô, explicando fisiologia para jogador de futebol, esses caras são uns tapados. Isso era o professor de educação física na época. Os caras eram uns covardes. É igual o professor até hoje, que quer manter o conhecimento só para ele. Isso tem que ser... É o cidadão que faz o movimento e que tem que ter essa informação. Então, já naquela época, antes de ter esse conceito do clube formador, eu já agia desse jeito. Cada treinamento de goleiro, eu fui treinador de goleiro há muito tempo, inclusive em seleção brasileira, olha, o que você está fazendo aqui é isso. Isso aqui é o teatro. Isso aqui é o gesto. Se tua mão não for trocada, significa que é uma coisa da biomecânica. Aí eu escutava assim, pô, professor, ninguém explicou isso para a gente antes. Eu já estava nos juniores. Então, estamos juntando um cenário enorme aqui, entendeu, Ana? O cenário da responsabilidade, o cenário da informação, o cenário da escolarização, o cenário do atleta em formação, do ser humano em formação, ser protagonista da própria vida. Isso é uma decisão que você vai ter que tomar como gestor. Eu acredito nisso. Não dá tempo de mostrar isso rápido aqui. Isso aqui são 5 fatores, que é o OMS, que muita gente diz que... Né? Mas eu acabei de botar para vocês um documento da Alemanha, né? E tem outros. Né? E vou distribuir um outro também, que vem da própria Alemanha. Tá? Aí, para cima não interessa para a gente, né? Dos países não interessa. A questão dos... Né? O mais importante é o seguinte, número significativo de participantes. E a questão é do esporte que tem maior possibilidade de disseminação. Então, quando a gente voltar agora, ambiente e a modalidade tem que ser entendida com muito carinho. Tá? Olhando um pouco melhor do que a gente viu anteriormente, o ambiente familiar e o contexto. A mãe que trabalha fora, que pega BRT, como é que funciona? Como é que esse garoto chega para treinar? A localização da casa, como é que ele pega? Qual a estrutura? Cada vez que ele mete a mão no BRT, ele passou álcool. Eu lembro que a tuberculose, que já tinha sumido, né, do nosso mapa, hoje voltou a ter tuberculose. O mesmo processo. E uma das coisas que tem uma desconfiança, né, está se estudando, que o ácido inoxidável é uma das superfícies que o vírus permanece até 72 horas. Não sei se vocês sabiam disso. E aí você está no ácido inoxidável ou no alumínio, metendo a mão o tempo todo. Tá? Equipe de suporte, já falamos sobre isso. A estrutura de treinamento, já vimos. Né? Acessórios e objetos compartilhados. No nosso caso, lá no clube que eu trabalhava, o copo plástico era lavado, que é a coisa mais imunda, anti-higiênica que existe. Esse copo descartável se lavava. E se lavava só passando água. As garrafinhas, o Rafael sabe disso, né? Todo mundo mete a mesma boca nas garrafinhas. Como é que você evita que a criança faça isso? Então, esse é o cenário que você vai ter que encarar. Recurso de mídia para poder colocar o acesso à informação. Então, juntando responsabilidade, informação e cada uma dessas questões, se tiver que voltar, muita atenção. Aqui o risco de toda a comissão, pode ter uma coisa interessante isso aí. Ó. No boxe, vamos pegar o boxe. Num round de boxe, de treinamento, a ventilação. Ana, você sabe quanto muda a ventilação desse atleta? Em níveis percentuais em relação ao repouso? Não, professor, não sei. Nunca verifiquei isso, não. Mas deve ter algum artigo sobre isso. Deveria dar uma procurada. Eu vou procurar, mas é bem escassa essas questões. Então trata de escrever. Pode deixar. Mas tem que ter fisiologia do boxe. Eu até voltei para cá. Numa situação de esforço submáximo, a brincadeira é essa aqui, ó. 20 vezes a ventilação em esforço intenso. Mas quem fez aula com a Valenga teria que saber. Você fez? Isso é uma das coisas que ele fala. Estou fazendo agora, esse período. Então você cobra dele isso aí. O Armando falou que é 20 vezes, é isso mesmo? Pode deixar. 20 vezes mais. A ventilação e repouso fica em torno de 4 a 5 litros por minuto
uma situação normal. Eu aqui já estou mais acelerado. Numa situação de submáximo, 20 vezes. 20 vezes, tem alguns autores que botam 30 vezes mais. Vamos pegar no 20 vezes. 20 vezes 5, 100 litros por minuto. Isso é coisa pra cacete. Já tem alguns vídeos que mostram, né, o camarada andando de bicicleta, né, o spray que ele deixa. Quem já fez experiência, que é uma coisa que eu faço, eu dou uma caminhada aqui num lugar muito, muito ermo, mas por isso mesmo é de poeira. Né? Passa um carro, passa uma vez por mês, aquela poeira fica suspensa 3, 4 minutos. Esse é o grande perigo nessas modalidades intensas. Esse distanciamento de 1 metro não funciona. Fora isso, tem a questão da carga viral, rapaziada. Você pegar um pentelinho, meio vírus que entrar no canto da sua máscara, teu sistema reage. Por isso que o pessoal que trabalha no front está lá correndo o risco danado. Que é carga viral continuada. Agora, imagine 20 vezes você tendo 22 atletas no futebol de salão ou no handebol. Um espaço fechado. Professor, pois não. Posso dar um exemplo? A gente que trabalha com futebol, a gente tem toda a preocupação durante treinamentos de não frequentar o mesmo ambiente, de não tomar banho, de usar a mesma roupa que treinou para ir embora, para evitar o mínimo de tempo dentro do clube, certo? Aí você vai num campeonato brasileiro, igual o Fluminense está disputando agora, sub-17. Quando termina o jogo, aonde é feita a resenha? É num ambiente fechado, onde estão os 22 atletas, os 15 profissionais de comissão técnica, tudo junto ali, com massagista, com roupeiro. E é um momento ali que a ventilação do menino também não voltou ao normal, a frequência cardíaca está alta, está respirando, está suado, está encostando em Quantos tudo. infectados nessa categoria? Sub-17, não sei o número, mas foram vários. Inclusive, a gente tivemos alguns jogos com desfalques que não saiu na mídia também, que tinha jogador infectado. A coisa passou de 60% para cada equipe. Foi muita gente, fora a comissão técnica, tinha gente tendo que sair da sua categoria para suprir a necessidade de outra, porque tinha que manter isolamento. Foi uma fase triste. O índice de infecção hoje, no Brasil, é o maior do mundo, 1,2 alguma coisa. Aquela sinalização preta que eles falam, né? Que é a última. Significa de contágio. Cada 100, infecção de 130. Cada um tem uma infecção de 10. Aí você diz assim, esse camarada é um atleta, talvez tenha ficado assintomático, mas ele volta para casa, ele anda de ônibus, ele tem a escola. É isso que nós estamos tratando. Então, a redução dessa troca, ela precisa ser muito grande. Obrigação de máscara. Agora mesmo está na padaria, um desgraçado entrou sem máscara, falando em cima do pão. Rapaz, é porque eu sabia que pela marra ia dar merda. O camarada me chamar de... Agora mesmo, andando para cá, o camarada me chamou de nego imbecil. Verdade, no carro. Eu estava de máscara. Eu parei a 2 metros, olhei pelo retrovisor, aí meu anjo falou assim, embora. Vale a pena. Obeso. Não, eu me conheço, né? Rafael, nunca briguei na rua, mas já dei tapa em arma, então... Não, exatamente, não vale a pena que eu digo nesse sentido, porque a gente não conhece quem está do outro lado. Aí o camarada de máscara respirando assim no meu pão. Fui embora, não peguei pão. E ostensivamente saí assim, né? Esse camarada é um canalha de entrar numa padaria fechada, onde as moças estão lá o dia inteiro, sem máscara. E em cima da alimentação que as pessoas vão ter que mexer. Isso é canalice. Aí cada um vê como quer. Tá? Outra coisa importante é o que você falou. Nos treinos, como todo plantel, não é possível controle de proximidade. Como é que eu faço isso em aula coletiva? Eu dou aula só para 3, para 4, na presencial? Outra coisa importante, né? Sob estresse, Ana Lúcia, isso é importante para você, é reduzir a capacidade das células T, que são as células que vão
né, e implicar no aumento da tua capacidade anti-inflamatória ou de resposta imunológica, né, elas têm reduzido a sua capacidade de se multiplicar. Sabia disso? É por isso que a ciência é importante. Que estresse é esse que eu estou falando aqui, Ana Lúcia? Que estresse é esse que eu estou falando, Luciano? No boxe ou no futebol? Alguém quer ser? A exigência do treino. É o próprio treinamento do próprio jogo. A palavra-chave, inclusive na nossa disciplina, aí vai ver na frente, né? Em metodologia de treinamento, isso é fundamental. Para que você tenha treinamento, você tem que causar um impacto que nós chamamos de estresse. O estresse induzido. Treinamento é isso. Treinamento é tirar alguém de uma normalidade para que haja uma adaptação. Nesse momento, nessa adaptação aguda, nós chamamos de estresse, eu perco essa capacidade de resposta imunológica. Isso é muito bem visto. Por exemplo, né? É mais fácil um atleta de ponta pegar um resfriado do que um cidadão comum. Por isso os camaradas terminam o agasalho, não sai no frio, isso é importante. Porque nesse momento eu vi um artigo há muito tempo atrás, estou falando de 1974, de um médico que fez um estudo na categoria de base, de futebol no Maracanã. Ele fez uma análise de função renal, função hormonal, várias funções, função cardíaca, e detectou uma baixa, e hoje a gente sabe que é isso, né? Mas naquela época ninguém mexia com isso. Né? É uma baixa muito grande em todas essas funções. E ele fez até uma brincadeira. Se pegar esse exame de um atleta desse e colocar na mão de um médico que não é do esporte, ele manda internar esse atleta. Porque é assim que o atleta sai. Ele sai com uma série de questões. Ele sai com uma perda de água absurda. Sabendo disso, acabou. No futebol, no boxe, deve ser a mesma coisa. Chega a perder 4 a 5 quilos por conta de perda de água e, com isso, perda também, né, de todos os componentes que garantem o equilíbrio, né, de sais, de íons, aquela coisa toda. Então, olha essa coisa numa pandemia, como fica arriscado. Sob estresse, é reduzida a capacidade dos linfócitos de reconhecer e atuar no organismo infectado. Qual a função do linfócito? Justamente isso, é o corpo de combate. Né? E por aí vai. A questão do corticoide durante o confinamento é para aquele atleta que vai voltar agora. Né? E a questão da microlesão. Quem ficou parado, e você vai ter isso, né, no teu atleta no boxe, comece muito devagar, porque já se detecta um nível alto de microlesões e também de lesões, né? E o corticoide são elevados em confinamento. E isso aí tem a ver com uma baixa também no sistema imune. Essa é uma brincadeira que vai estar disponível, isso é só um pedacinho da informação que a gente precisa ter. Caso você volte para o seu grupo de trabalho, né, nesse pós-pandemia. Vou terminar aqui agora. Acho que chega. 1h17. Deixa eu só abrir aqui. Ó. Alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisinha? É um calor desgraçado aqui na minha área. Estou com a janela fechada. Não, a janela não está aberta. Aqui em Campo Grande está que nem Bangu também. Não, Bangu é o lugar mais quente do mundo, disparado. Esse é um dos cuidados que nós tínhamos lá por exemplo, com essa coisa da perda de água. Né? Olha só como é que funciona, Ana. Uma das coisas que eu tenho nesse planejamento, queria começar em função desse 2020, era a redução de carga de trabalho da base. Não sei se o Fluminense fez isso, eu vou fazer. Redução de carga de trabalho. Entre outras coisas, isso já está bem definido, né? Há uma relação muito clara entre qualidade e quantidade de trabalho.
cada dia mais, nós vamos ver lá na frente também com um pouquinho mais de cuidado, se investe em qualificação de treinamento e menos em quantificação. Entendeu, Jonathan? Ao invés de ficar com 3 horas de treinamento, um treinamento bem administrado, qualificado, com um propósito bem definido, né? Com um método bem definido, ele funciona, tem resultado melhor. Melhor. Aí você ganha menos tempo desse atleta, menos cansaço geral, menos lesão, menos exceção de saco, mais tempo para esse garoto ou essa garota terem para a sua vida normal. Entendeu? Esse foi o primeiro estudo que a gente fez lá em São Paulo, usando velhos. Né? Um dos estudos que nós desenvolvemos lá, em cima de sala de musculação, né? O número de séries. Em idosos, 1 série, 3 séries, não fez diferença alguma. Aí eu mantenho esse camarada com microlesão, mais tempo dentro da sala, para ter o mesmo resultado. Então, hoje, veja bem, tudo que eu estou falando aqui é a verdade que eu acredito da ciência e experiência que eu acumulei. Que é pouca, né? Mas é o que eu tenho. Então, eu prefiro, no meu trabalho, nós lá no Bangu, nós tínhamos o que a gente chama de os 3 tenores. Muitas vezes a gente estava numa carga de trabalho às 15 horas, com um planejamento 1h40 de treinamento, dava 1 hora, como eu sou o papagaio de pirata, por ser mais velho, né? Minha voz era mais facilmente escutada, tem gente que tem medo de refutar, acha que eu vou dar sapatada. Eu disse, rapaziada, treinador, tá bom. E sai fora, que assim funciona. Ao invés de gritar, treinador, acho que pode terminar, hein? Aí tu vai embora. 2 minutos depois, discute o treinador, rapaziada, tá bom, chuveiro, coisa e tal. Porque é necessário olhar melhor, mais. Aliás, isso aí é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo, Ana. Ô, Luciano, né? Tudo que você faz em termos de avaliação é menos importante do que o monitoramento pessoal. O atleta, ele te diz o que ele está sentindo. Ele te diz quando ele chega, ele te diz quando vai embora. Estou falando alguma mentira, Ana? Ele diz quando está infeliz, ele diz quando não está legal. Aí, se você, talvez esse garoto esteja pensando em fazer psicologia, porque alguma coisa ele está sentindo. Né? Quando você não percebe isso, trata todo mundo como um pacote, chegou o Sedex, 20 atletas, vamos lá, rapaziada, trocando de roupa, babá. Você não é um bom treinador, sinto muito, cara, você não é bom gestor. Se você aperta a mão, isso é um método que eu uso, aperta a mão de um e outro, eu não aguento, o camarada ficar, professor, enche o saco fazer isso todo dia. E agora seria mais complicado. Né? Mas pelo menos o olhar, observa como o garoto chega do portão até o banheiro, até o ginásio. Como é que o ombro dele está. E aí você tem alguma coisinha que não está acontecendo. Que está acontecendo aí de equivocado. Então, esse nosso papel enquanto gestor, ele é muito maior do que simplesmente trabalhar com blocos de treinamento. Eu acredito nisso e fiz isso. Então, a decisão sai melhor, a decisão sai com o atleta. Né? Muitas vezes o atleta está lá numa disposição para ver quem vai ser o batedor de pênalti. Isso é importante para ele, né? Vai aparecer. Aí você faz a pergunta assim, escola? Quem tem escola hoje? Eu monto ele, gente, tinha prova hoje, acabou o treinamento. Poxa, não acabou o treinamento, escola, mas a gente continua. Né? Então é interessante ter essa visão de gestor. Gestor é aquele que tem a informação, não foge da informação, antecipa, isso é o que eu falo lá em metodologia de treinamento. Alguém fez metodologia aqui comigo, não? Não, né? Que pena, rapaz. Sou bom pra caramba. Disciplina é boa pra caramba. Aliás, não abriram turma para mim esse ano, não sei por quê. Quando que é, professor, essa matéria do senhor? 9h30. Qual? Não tem nenhum aluno inscrito. Eu não vi essa matéria no Siga, não. Então, pois é. Eu tô achando, tá se dizendo assim, eu tô achando que me sacanearam. Eu acho que não foi disponível no sistema mesmo, não. Não ficou não, porque eu não vi, eu vi a do outro professor. Paulo Figueiredo. Isso, a do senhor eu não vi, não. Posso não. pedir um favor de vocês? Porque eu estou nessa briga, eu estou achando que eu fui sacaneado. Estou abrindo o jogo aqui com vocês. Porque eu briguei lá com determinada parte de departamentos, porque fui contra voltar. Eu fui contra voltar com disciplinas práticas agora. E teve gente que não gostou da minha... E eu disse, olha... E essa disciplina eu estou achando estranha, que é uma disciplina que eu costumo ter
35, 40 inscritos. Falei isso com o Rafael, inclusive. E eu já estava a ponto para... Manda uma mensagem, caso você queira, claro. Né? Mas, olha, falando em treinamento, já que o senhor falou em treinamento, já que o professor falou em treinamento, nós procuramos essa disciplina no SIGA e eu vou encaminhar para a Simone, que é a chefe do departamento. Eu queria saber o que aconteceu. Consegue fazer isso para mim hoje? Eu estou numa briga que eu tranquilamente abriria essa disciplina, que é uma disciplina importante. Ela é obrigatória no bacharelado, é livre escolha na licenciatura. Né? E se vocês tiverem interesse, é 9h30, não sei se vocês têm aula 9h30. E como é uma disciplina que não depende de número, tiver 5, 6, 3, e é uma disciplina muito importante que a gente está fazendo aqui. No semestre passado, no PLE1, eu fui obrigado a trazer alguns elementos, mas é muito pouco. Por exemplo, essa questão de ética, eu desenvolvo lá com muito carinho. A questão da avaliação esportiva, né, desenvolvida lá com muita intensidade. Então, se vocês tiverem interesse, temos interesse e não vimos essa disciplina no SIGA. Quem tiver para colocar isso aí, que eu já apresento lá uma... E também, se mesmo que não tenha briga, no mínimo eu abro a disciplina. Professor, olhando na grade aqui, metodologia do treinamento desportivo, Armando Alves de Oliveira. Segunda-feira, 11h20 a 1h30. É isso mesmo? Não, isso é o futebol. Não. Metodologia do treinamento desportivo. Aqui está a metodologia do treinamento desportivo. Hein? Está aparecendo metodologia do treinamento desportivo. É FA. FA. 11h30. 11h20 a 1h30. Segunda e quarta. Só segunda-feira. Foi erro lá do departamento, agora está detectado. Na verdade, professor, a sua matéria está assim: segunda-feira, de 13h30 às 11h20. Aqui aparece assim. Imprime esse negócio para mim, consegue? Consigo tirar foto, mando para o senhor, vou mandar agora. Agora já detectei. Foi. Não vou falar o que eu ia falar, não. Foi canalice e foi incompetência. Aí o seminário de futebol, professor, aí ele tá 11h30 a 1h10. Normal. Entendeu? Aí ele tá normal. Consegue me imprimir isso? Não, eu mando o print e mando para o senhor o arquivo, pode ser? Tira a foto, mas quem conseguir imprimir é melhor ainda. Rafael sabe fazer isso. E quem tiver interesse, o meu não tem interesse. Isso aí foi uma incompetência declarada de alguém e tá um montoeiro de gente sem essa aula. E eu gosto dessa disciplina. Adoro essa disciplina. Eu estou torcendo para que tenha sido só incompetência, não tenha sido canalice. Que aí o meu negócio vai cair, meu cajado vai bater pesado, sem pena. Porque eu mandei por escrito, eu confirmei por escrito. Vou até olhar aqui. Quer ver? Professor. Fala para mim. Desculpa, eu vou precisar sair. Tá bom? A sua desculpa nem precisava. Eu que sou exagerado aqui. Vou botar aqui, ó. Tchau, galera. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, Ana. Até a próxima. Tchau. Rafael, não vai embora não. Quem quiser ir, pode ir. Agora estou lá. AGF, sem nota, sala primeiro, gentil de convocação, metodologia de treinamento. Vou mandar agora aqui no WhatsApp o grupo, tá, professor? A foto. Vê se o senhor consegue abrir. Eu vou mandar agora. Cara, será que foi eu que cometi esse erro aqui, cara?
Tem que ver direitinho pra não dar esporro a ninguém, justamente. Vai chegar bufando, boladão. Porra, aí tu fez a merda. Não é não? Meu amigo, aqui, ó. Aqui, ó. É. Aí, ó, professor, mandei aqui. Acho que agora foi. Vamos ver se foi. Se não for, vou mandar pro WhatsApp. Não. Ah, agora foi. O erro foi meu. Aí, ó, mandei o documento aí. Abre no Word aí, professor. O erro foi meu, cara. Porra, e o culpado? O bonito, o problema, aí, ó. Que nem aluno fala. Quando você aponta um dedo pra mim, 3 voltam pra você. E às vezes 4, filho. Tá rindo, né? Não. Meu Deus do céu. Professor, minha aula de judô aqui começou. Vou precisar dar uma saída. Não Também esquece vou de mandar vazar. os links, não. Mas, de qualquer maneira, faz o seguinte, olha. Manda pra mim o interesse, se alguém tiver interesse. Fechou. Então valeu, professor. Até a quarta, hein? Eu que botei 11h30. Aí, ó. Ficar velho é uma merda, cara. Só, você tá ficando muito nervoso. Você tem que Eu já querendo dar voadora em cima da funcionária. e relembrar os velhos tempos, né? De handball. Tá vendo? A funcionária aí, ó, já deve estar com a orelha quente. Não, porque tem outras questões, né? Também não gosta, não sei o quê, e não fala comigo. Uniu a fome com a vontade de comer, né? Já botei. Puta, fui eu que botei no e-mail e botei no documento, cara. Não vi o documento. Ela mandou para mim para confirmar, eu confirmei, tá confirmado, 11h30. Mas eu tinha mandado no e-mail 11h30. Rapaziada, tchau. Professor, Valeu, professor. Valeu, professor. gente. Valeu, galera. Abraço aí. Valeu a todos. Um abraço. Até quarta. Abraço. Falou, professor. Boa tarde Professor. aí. Valeu, galera. O que quer falar? Fabiano?